Eu peço que você abra a Bíblia lá, no capítulo 13 do livro de Jó. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso viram os meus olhos, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele, como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá. Acerbamente aqui é asperamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura não vos amedrontará a sua dignidade? E não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes de barro. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperanças, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões, e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhado a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas. Então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar, e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento, e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas, e me atribuis as culpas de minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observa todos os meus caminhos, e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como roupa comida da traça. Há muita metáfora aqui, irmãos, e todas elas nos levam a admirar ainda mais a capacidade que Jó tinha de se apresentar diante de Deus. E antes de entrar no mérito dessa questão, eu quero perguntar a vocês o seguinte: alguém aqui colocaria uma raposa para cuidar do galinheiro? Alguém aqui convidaria algum personagem do Petrolão, do Mensalão, do Lava Jato para ser tesoureiro da igreja? Ou responsável contábil pela empresa? Não, né? Pois é. E aí a gente começa a perceber o valor da integridade. Os amigos de Jó não questionavam outra coisa, a não ser a integridade dele. Eles em tudo achavam que Jó estava recebendo o que merecia. E quem lê o livro sabe, não era essa a questão. Satanás duvida de tudo e de todos. Sabe uma coisa fácil que Satanás faz e nós também fazemos com muita facilidade? Condenar e julgar. É tão fácil condenar e julgar alguém, é só abrir a boca e já deitamos uma falação contra a pessoa. É fácil. Também é fácil se defender e se justificar, mas é muito difícil alguém dizer como Paulo e alguém agir como Jó. Paulo disse em Atos 24:16, eu me esforço por ter a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. E Jó era a pura consciência, apesar de todo o massacre
que os amigos faziam contra ele, ele se levanta no capítulo 13 para falar diretamente com Deus. E é isso que eu gostaria de meditar com vocês agora. A audiência de um homem íntegro diante de Deus. O que é que um homem íntegro vai falar numa audiência diante do Todo-Poderoso? Abre um parênteses aí na sua cabeça. Se um oficial de justiça bater a sua porta, você fica tranquilo? Só se a sua consciência estiver absolutamente pura. Mesmo assim, não há libertação dos constrangimentos, porque ninguém gosta de se apresentar diante de uma autoridade. Você já foi para a diretoria? Alguém já te chamou na diretoria da escola? Já teve um pai e mãe que falou: vem cá, menino, senta aí. É tranquilo? De jeito nenhum. Mas 3 amigos, conhecedores da integridade, da fidelidade, da santidade do homem, agora o veem no pior momento, sem familiares, todos morreram, sem riqueza, tudo foi embora, sem apoio da esposa, sem saúde, ávido por um bálsamo. E o que ele recebe? Pedradas, palavras opressoras, que colocam ele para baixo, e ele não fica lá embaixo. Ele se levanta com a sua integridade, e ele pede uma audiência com o Deus vivo. Guarda isso na sua cabeça. Se esforce por ser íntegro, por ter a sua consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. E diga um dia como Paulo: eu não me julgo, e nem permito que ninguém me julgue, pois quem me julga é o Senhor. É só assim que uma pessoa pode se levantar numa audiência face a face com Deus e dizer para Deus o que Jó disse para os amigos e para o próprio Deus. São 4 pensamentos aqui para a gente guardar na audiência que temos que ter com Deus a cada oração. Porque não há pessoa em sã consciência cristã que vá orar diante de Deus sem temê-lo, sem examinar seu coração. Não há nenhuma pessoa perversa de pensamento que venha participar de uma santa ceia simplesmente como um ritual, que não tem problema nenhum. Se a Bíblia diz, vá examinar a si mesmo, examina o seu coração e depois come do pão e bebe do vinho, porque se não fizer assim, vai comer e beber juízo para a sua própria alma. Então Deus requer um coração e uma consciência puras, e somente os íntegros, como Jó, como Paulo, como José, como Daniel, permite que as pessoas fuçem sua vida, sem medo de encontrarem debaixo do tapete qualquer problema que os acuse. Por isso, a audiência de um homem íntegro diante de Deus tem 4 posturas, 4 argumentos. O primeiro é esse: eu sei que possuir boa base teológica não basta. Versos 1, 2 e 3. Eu sei, disse Jó aos amigos e também a Deus, que possuir uma base teológica, conhecimento, não basta. Você percebeu isso? Eu sei que tudo isso os meus olhos viram. Ele está falando de tudo o que os amigos pretensamente sabiam e achavam que ele não sabia. Olha o que ele diz no verso 2: como vocês sabem, eu também sei. Eu não sou inferior a vocês, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e eu quero me defender perante Ele. Todos os amigos acusavam Jó de defeitos de comportamento, de defeitos de crença. E Jó está dizendo, tudo que vocês sabem da vida e de Deus eu também sei, mas isso não basta. Então, irmãos, eu estou dizendo para vocês a mesma coisa. Como é que uma pessoa entra numa audiência diante de Deus? Em primeiro lugar, dizendo, eu sei que o mero conhecimento bíblico não basta. Anos e anos de escola dominical não bastam. Ler livros não basta.
Saber racionalmente conceitos não valem absolutamente de nada. Quer ver? Sentir o cheiro de uma comida, basta. É preciso o quê? Provar, comer, paladar. Você não vive só sentindo o cheiro das coisas, e sim saboreando-as. Por isso que Jeremias diz, quando eu vi a tua palavra, eu comi, eu pus na boca e ela queimou-me por dentro. É igual aquele cafezinho gostoso que primeiro vem o quê? O cheiro, o buquê. Depois vem o paladar. E às vezes na avidez de tomá-lo, queimamos alguma coisa. A língua primeiro e depois lá por dentro. Mas não desistimos de experimentar aquele cafezinho gostoso. Só conhecimento não basta. E os amigos enchiam o peito achando que sabiam mais da Bíblia e de Deus do que Jó. E ele diz, eu não sou inferior a vocês, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e diante dele eu vou me defender. Essa é a primeira postura de uma pessoa que pode enfrentar uma audiência com Deus. É preciso admitirmos, na linha de pensamento da igreja presbiteriana, dos reformados, nós sempre batemos muito no peito. Eu estudei teologia, eu sou reformado, eu decorei a confissão de fé, e isso basta? O que é isso? O diabo é teólogo, mas ele não obedece, ele não prova, não basta. Segunda coisa de Jó na audiência com Deus, ele é um homem íntegro. Vai do verso 4 ao 12. Eu sei que silenciar muitas vezes revela sabedoria. Eu sei que ficar calado num debate, muitas vezes, revela sabedoria. Olha só o que ele diz aos amigos. Vós, verso 4, vai até o 12, é o mesmo argumento. Vocês colocam piche para proteger e blindar a verdade, mas é tudo com mentira. E olha o que ele fala, vocês são médicos que não valem nada. Um médico que não vale nada, dá remédio que não vale para nada, consulta que não diagnostica nada e não ajuda em nada. Olha o que ele diz agora, se vocês se calassem, isso seria a vossa sabedoria. Tem gente que não aprende a ficar calado. Tem hora que é hora de calar. E às vezes o calar, o dominar, o refrear a língua, no afã de ficar falando, achando que tem argumento para tudo, tem hora que ficar quieto é a maior demonstração de sabedoria. Paulo fala isso a Timóteo, quando ele diz que existem muitos pauladores frívolos, é uma palavra até difícil de pronunciar, mas gente que fala demais e faz afirmações em cima de coisas que não conhecem. Por isso que Jó está dizendo, eu sei, amigos, eu sei, Deus, que ficar calado, muitas vezes, é sinal de grande sabedoria. E ele continua, aí ele começa a dizer, olha a minha defesa, verso 6. Olha os meus argumentos. E aí ele começa a fazer perguntas. Vocês vão falar perversidade a favor de Deus? Será que alguém precisa ser advogado da Bíblia, advogado de Deus? Ele fala no verso 8, vocês vão ser parciais com Deus? Vocês vão brigar a favor de Deus? Deus precisa de promotor, de defensor? Olha o verso 9, ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ele está dizendo, será que se Deus pegar cada um de vocês, sentar no banco e falar, agora eu vou mexer com cada detalhe daquilo que vocês guardam na consciência, vai ser bom? Vocês vão zombar de Deus como quem zomba de um homem qualquer? Ele vai asperamente repreender se no oculto vocês forem parciais. Porventura não vos amedronta a dignidade de Deus? Quando Deus aparecer, vocês não vão ficar cheios de terror? E aí ele finaliza, as vossas máximas, os vossos provérbios são como cinza. Aquilo que vocês se posicionam e se baseiam e fincam os pés, são coisas
como barro. Irmãos, se o homem não é íntegro, de que valem os argumentos dele? De que valem os argumentos de alguém que não é santo, que não é puro, que não é digno? Eu sei que alguém vai argumentar. Bom, mas até a mula de Balaão Deus usou. Sim, Deus usou a mula de Balaão. Mas aí vem a Bíblia e diz, não sejamos como o cavalo, não sejamos como a mula, sem entendimento. Porque mula e cavalo só obedecem de que forma? Eu quero a ajuda de vocês. Mula e cavalo só obedecem de que jeito? Com freio e cabresto e chicote. Se não tiver isso, mula empaca e cavalo desembesta. E tem muito crente que é mula, empacado, está convencido do erro, do pecado, mas fica ali. E tem muito crente que desembesta para longe, porque acha que sabe o caminho que deve escolher. E a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem certos, mas no fim são caminhos de morte. Jó é um homem íntegro, com uma audiência diante de Deus, e ele está dizendo, Deus, eu sei que tem hora que o melhor é ficar calado. Quem cala revela sabedoria. E até vale um provérbio aí nessa questão. Se um estulto, tolo, discute com você, você vai discutir com ele? Quando um cachorro passa, você pega ele pelo rabo? Não, você não faz isso, porque ele vai se voltar e morder você. Deixa o estulto falar, deixa o tolo falar, até ele se cansar. Porque se você discute no mesmo nível, ele vai pensar que é sábio e vai tornar você ignorante. Jó está entendendo isso. Terceira maneira dele estar diante de Deus, em audiência, por ser ele íntegro. Eu sei que falar abertamente sobre o seu próprio estado é fundamental. Do verso 13 ao 19, Jó está dizendo, Deus, eu sei que falar do meu estado abertamente é fundamental. Olha, quando Davi pecou com Deus, contra Deus, ele não teve um tempo de ficar quieto? E o que deu? Quando ele se calou, o vigor dele ficou o mesmo? A alegria dele ser salvo ficou a mesma? O júbilo dele celebrar Deus era o mesmo? Não. Então pessoas amortecidas, pessoas apáticas, encolhidas, têm pecado que não abriu a boca ainda para falar, Deus, me perdoa, porque fui eu que pequei. Então a vida é sem expressão, a vida é sem garra, a vida é sem beleza, sem fogo, sem luz. Por quê? Porque quando você não está bem diante de Deus, não há ninguém que te faça levantar a cabeça, celebrar, vibrar pelas coisas de Deus. É uma morosidade, é uma apatia chata, difícil de suportar. Agora, quando alguém pega uma audiência com Deus e fala, Deus, eu sei que falar abertamente dos meus problemas é fundamental. E é isso que ele faz. Olha o verso 13. Calai-vos e eu falarei. Olha a próxima frase. Venha sobre mim o que vier. Já imaginou, irmãos? Ele está dizendo, Deus, eu vou falar para ti, porque falar para aqueles três não adianta nada. Eu vou abrir a minha boca e dizer, fui eu que pequei, Senhor. Fui eu. Porque enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor foi embora. Davi tem a coragem, como Jó, de dizer, restitui-me a alegria da salvação. Restitui-me. Até isso ele perdeu. Não foi só o vigor, não foi só a dor no lombo, mas foi o prazer da alma. E aqui Jó está dizendo, falar abertamente do seu próprio problema é fundamental. Ele fala no verso 14, tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Ele vai me matar. Ele está falando de Deus aqui. Eu já não tenho esperança. Contudo, eu defenderei o meu procedimento. No verso 16 ele diz, isto vai ser a minha salvação. O quê? O fato de o ímpio não vir perante ele. Jó está dizendo, eu tenho tanta convicção de que eu sou dele, que a minha salvação, apesar de eu falar o que eu quiser para Deus, a minha salvação é que o ímpio não subsiste diante dele. Então, abre a boca
Para você revelar que está dando conta de uma audiência diante de Deus, fala com Ele abertamente sobre o seu problema. Não adianta fingir uma vida que não se tem, uma espiritualidade que não se tem, uma religiosidade que é vazia de experiências profundas. Não adianta. Jó está dizendo, ainda que ele me mate, eu vou defender o meu comportamento. Olha o verso 17. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Já tenho bem encaminhado a minha causa, estou certo de que eu vou ser justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Irmãos, nós não temos essa índole. Nós nos contemos. Quem peca são os outros. Eu não. Não é assim que a gente pensa? O outro que peca, eu sou perfeito. E Tiago diz, olha, aquele que não tropeça no falar, pode dominar e governar o próprio corpo. Mas aquele que já começa falando, eu não tenho pecado nenhum, a primeira coisa na audiência é que ele está chamando o Todo-Poderoso de mentiroso. O erro nosso, depois de anos de igreja, é achar que somos melhores do que a pior pessoa que está lá fora. Eu ouvi um argumento esses dias do Dr. Paul Washer, num sermão, e ele disse assim, Hitler foi o que foi, e eu seria pior que ele se estivesse no lugar dele e a graça não tivesse me alcançado. Ou seja, qualquer um de nós tem potencial para ser igual ou pior do que qualquer pessoa tão infame, se a graça de Deus não tivesse trabalhado em nós. Por isso, ainda pecamos, mas não deveríamos pecar tanto quanto uma pessoa sem o conhecimento de Deus. Mas daí a pensar que é melhor ficar calado e guardar os nossos dramas, os nossos medos, os nossos pecados, as nossas dúvidas e posarmos de crentes maduros, isso é conversa fiada. Jó está dizendo, eu sei que admitir meus problemas e falar deles abertamente é fundamental, e é o que ele faz. E o último argumento na audiência dele com Deus é, eu sei que levantar questões diante de Deus é o caminho da paz. Do verso 20 ao 28, eu sei que levantar questões diante de Deus é o caminho da paz. Irmãos, será que a gente é tão franco e sincero com Deus quanto deveríamos ser? Será que nós somos tão tolos pensando que se eu não falo, Deus não vai saber? Bom, se eu não falei com a minha oração, Deus não vai saber. Então eu guardo só para mim. Isso é tolice. Jó entende que abrir questões diante de Deus é o caminho da paz, pois quando eu digo, Senhor, eu estou sentindo isso, você pergunta para um crente antigo na igreja, você tem dúvida? Não, eu tenho fé. Vá plantar batata, vá falar isso lá na China. Eu tenho dúvidas e continuo crendo em Deus. Eu tenho porquês sem resposta e continuo crendo em Deus. Eu não tenho resposta para tudo e continuo crendo em Deus. E Jó está dizendo, Senhor, eu tenho questões e quando eu as abro para Ti, a minha alma tem paz, porque eu já falei, pronto. E olha o que ele diz, no verso 20. Concede-me duas coisas, Senhor. Então, eu não me esconderei do Teu rosto. Olha o que ele pede. Alivia a Tua mão e não me espante o Teu terror. Não é um homem sincero? Que coisa bonita falar, não. Que eu vou fazer uma perguntinha de ordem prática. O Osés não está aqui, né? Mas eu vou fazer a pergunta a si mesmo. Quem foi que um belo dia, sei lá quando, pegou uma tomada, um Benjamin que estava na geladeira da cozinha da igreja, para usar em outro departamento, e depois ligou a geladeira no 220, sendo ela 110. E a geladeira queimou. Eu não sei, mas alguém fez isso.
Alguém fez isso e não tem o pai da criança. Ninguém sabe qual é o pai da criança. Vocês entenderam? Quantas vezes o diácono já veio aqui na frente falar que abriram a torneira e vazou água, e teve uma época aí que vazou muita água, e ninguém falou, não, só se eu fizer como os policiais da América do Norte fazem, coloca uma tinta infravermelha lá, quando a pessoa botar a mão na torneira, depois você põe uma luz nela lá, e ela vai, quem está errado está com a mão amarela, já a pessoa já levanta a mãozinha, tá? Veja, Jó está dizendo, Senhor, fui eu, Senhor, e eu te peço só duas coisas, eu estou questionando diante de ti, alivia a tua mão e não me deixe ficar espantado. Depois ele diz, interpela-me, faz pergunta para mim, Deus, e eu vou te responder, ou então me deixa falar, e o Senhor vai me responder. É muita ousadia, mas é um homem íntegro, que está dizendo, Senhor, eu preciso falar. Crentes dificilmente desabafam. Dificilmente desabafam com Deus, dificilmente desabafam com os seus irmãos. Até nas reuniões de oração, quando a gente percebe que Deus está querendo falar algo, a gente é burocrático, extremamente burocrático. Nós temos coragem de fazer cara de paisagem com Deus. Senhor, está tudo bem. E às vezes está tudo mal lá dentro. Estamos destroçados. E Jó está dizendo, eu não aguento esses amigos. Eu não entendo o Senhor, mas creio. Então me fala, me questiona, eu respondo. Se o Senhor não me questionar, eu questiono o Senhor e espero que o Senhor me responda. Isso revela um homem íntegro, que está diante de Deus, numa audiência, escancarando suas questões e encontrando por isso o caminho da paz. Olha o verso 23. Vê se isso não é um homem questionando Deus e buscando paz. Quantas culpas e pecados eu tenho, Senhor? Ele está perguntando. Notifica-me a minha transgressão. É uma audiência. Notifica-me. Verso 24. Por que o Senhor esconde o rosto? Por que o Senhor me tem por inimigo? Por que o Senhor está me castigando como alguém que aterroriza uma folha arrebatada ao vento? É uma metáfora bonita. Já pensou? O que o vento faz de força para arrebatar uma folha seca? Nenhuma. Se tem uma folhinha seca lá e o vento, você soprando uma plumazinha pequena, ela vai voar e Deus não precisa nem de um leve sopro para te levantar, para te jogar para cá, para te jogar para lá. E Jó está perguntando, por que o Senhor está fazendo isso comigo? O Senhor vai continuar perseguindo uma palha seca? Verso 26, porque o Senhor decreta contra mim coisas amargas e me atribui as culpas da minha mocidade. Por que o Senhor coloca os meus pés no tronco? Por que o Senhor observa os meus caminhos e traça os limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça? Aqui está um homem íntegro, que prefere falar de suas questões diante de Deus, porque somente por aí a gente tem paz. Seja íntegro, meu irmão. Não julgue ninguém, nem a você mesmo. Não atribua pecado a ninguém, nem a você mesmo. Porque se você tiver intimidade com Deus, no ler a Bíblia, no fazer oração, no cantar um hino, o Espírito Santo vai mostrar a você e vai fazer você sensível para entender. Senhor, é comigo o negócio, não é? É comigo. E você vai poder escancarar diante de Deus suas questões. Ele vai te ouvir, Ele vai te dar paz, mas o melhor de tudo, Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, Ele vai te usar. Mas quanto mais você se distanciar dEle, quanto mais você burocratizar sua relação com Ele, e tiver dificuldade de ser íntimo, de ser transparente, você vai ser só um religioso, mas não vai ser um homem capaz de dizer, Deus, eu quero uma audiência contigo, junto ao trono da sua graça, pois eu sei que lá misericórdia jorra por todos os lados, e eu posso ser eu mesmo diante de ti. Que o Senhor te dê paz,
em todos os caminhos, e que essa paz comece por andar de maneira íntegra, aberta, sem reservas, porque você está nas mãos daquele que tem todo o poder para dirigir seus passos, muito além dos planos que você mesmo traça para a sua vida. Que Deus faça esse milagre e que possamos andar de cabeça erguida, íntegros, nos esforçando para sermos puros diante das pessoas e diante de Deus. Amém.